Uma em cada 7 pessoas toma antibióticos sem necessidade. É o que aponta uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Especialistas dizem que isso pode se tornar um problema de saúde pública. E um alerta, hein? Cuidado nas prescrições para que sejam feitas por profissionais habilitados. A cada 1.000 brasileiros, 22 estão tomando antibióticos. Parece pouco, mas é mais que a média na Europa e em todos os outros países da América Latina. O senhor já fez uso alguma vez de antibiótico? Já fiz. Com orientação médica, já fiz. Quando o médico receita. Sabe exatamente para que ele é indicado? Não sei não faço minha parte, né? O problema, segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, é que grande parte dos pacientes está tomando antibióticos sem necessidade. Com base em 15 milhões de prescrições, o levantamento apontou que apenas 12% dos casos precisavam realmente do remédio que combate infecções bacterianas. Foi cruzando os dados entre os diagnósticos e as receitas médicas que os estudiosos perceberam a gravidade da situação. Pelo menos 23% dos receituários analisados foram considerados totalmente inadequados. Casos de pacientes com infecções virais ou causadas por fungos e que receberam indicação para consumir antibióticos. E nesses casos, o medicamento não tem eficácia nenhuma. Aí, sem eficiência para tratar, o medicamento pode trazer uma série de efeitos colaterais. A compra de antibióticos só é permitida com a apresentação de receita médica. Segundo o Conselho Regional de Farmácias de Santa Catarina, as vendas caíram depois que uma resolução da Anvisa passou a exigir a retenção do receituário. Uma das medidas para combater o uso indiscriminado, que já é considerado um problema de saúde pública. Há uma necessidade de se controlar melhor o uso desses medicamentos por conta do aumento da resistência das bactérias ao uso irracional. Os efeitos colaterais também são muito importantes aí para serem observados. Por isso, essa cadeia de orientação, né, desde a prescrição até a dispensação, a produção de fármacos e todo o controle desse medicamento envolve, sim, profissionais qualificados que estejam atentos à população. As previsões são alarmantes. A OMS estima, em 30 anos, o uso excessivo de antibióticos pode ser a causa de 10 milhões de mortes no mundo. Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica infectologista Priscila Gabriela Carraro Merlos, que vai continuar falando um pouco mais a respeito desse assunto, que é de fundamental importância e preocupa a população e principalmente os médicos, né, que trabalham justamente nessa área. Doutora Priscila, obrigado por nos atender e estar aqui juntamente conosco no SC no Ar. Bom dia, Rogério. Olha, nós acompanhamos aqui na reportagem da Fabiane Paza, né, alguns dados bastante preocupantes, levantados inclusive pela OMS, né? E um dos dados fala-se que entre 22 brasileiros aí, a cada 1.000 fazem uso contínuo de antibióticos. É um número muito alto, não é? É um número bem alto, mas na verdade é um número que realmente é real, assim, sabe? O que a gente percebe? A maior parte das pessoas acaba tendo infecções virais e elas têm uma angústia de que o antibiótico vai curar aquela infecção. Né? Só que as infecções causadas por vírus, a gente não precisa usar antibiótico. Né? E o corpo da gente mesmo vai dar conta de resolver. Só que elas procuram um médico e geralmente a primeira coisa que a pessoa fala é assim, não, doutor, eu vim aqui porque eu quero um antibiótico, porque eu não estou bem, eu estou com febre, né? Então estou com tosse, com coriza, enfim. E a primeira coisa que a pessoa quer é o antibiótico. Inflamação na garganta, sente aquela dorzinha na garganta, tô com a garganta inflamada, vai lá pedir um antibiótico. Exatamente. E isso é uma cultura popular que está enraizada muito na gente, assim, né? Então, assim, até a gente conseguir tirar tudo isso que foi criado, é difícil, né? Principalmente quando o paciente vai no pronto-socorro, em que a consulta, de forma geral, é mais rápida, é mais difícil ainda da gente conseguir tirar tudo aquilo que foi criado na cabeça do paciente. Em que casos realmente é necessário o uso do antibiótico? O antibiótico ele é fundamental quando a gente tem uma infecção por bactéria. Então, por exemplo, uma infecção urinária,
que é causada por bactéria, uma pneumonia é causada por bactéria, né? Existem algumas amidalites, que é aquela infecção na garganta, que são causadas por bactéria, mas isso é em torno de 10% a 20%. Os outros 80% são virais. E elas vão resolver sozinha, em torno de 5 a 7 dias. O que acaba acontecendo? O paciente acaba procurando um médico ou tendo um antibiótico em casa pela metade, começa a tomar, começa a melhorar. E ele acreditou, opa, melhorei por causa do antibiótico. Mas ele não, ele ia melhorar independente do antibiótico, certo, né? E daí ele para de tomar na metade. Então, assim, é tudo errado. Quer dizer, tem um período certo que tem que se tomar e dentro daquele horário regular, né? Se ele foge essa regrinha, o antibiótico perde o efeito. E a bactéria vai ficando cada vez mais forte. Ela fica mais resistente. Então, assim, as bactérias, elas estão aqui no mundo milhares de anos, certo, muito antes da gente, né? Okay. Então, elas são seres muito adaptativos. E quando a gente expõe elas a antibióticos de forma errada, elas vão criando resistência. E é por isso que essa preocupação da OMS em relação aos antibióticos. Os antibióticos existem em torno de 70 anos, mais ou menos, né? E já tem uma preocupação de que daqui a pouco a gente não vai ter mais antibiótico para combater essas bactérias que a gente tem atualmente. Ou seja, aquela questão, por exemplo, a pessoa começa a utilizar um tipo de antibiótico para determinada infecção. Se ele não faz uso da forma adequada, essa bactéria cria uma certa resistência. Aquele antibiótico, se ele começar a usar novamente, ele perde o efeito, ele tem que mudar o tipo de antibiótico. As pessoas questionam muito essa questão. Ah, esse antibiótico não faz mais efeito, eu tenho que usar um outro. Se a pessoa tomou errado, muitas vezes isso acontece. Então, assim, o que é muito importante, né? Se cada um de nós fizer o nosso papel, a gente consegue fazer esse controle e diminuir a resistência das bactérias, né? Não é só o médico, não é só dentro do hospital, não é só o enfermeiro, o farmacêutico, é todo mundo junto. Então, assim, se eu tomar o antibiótico conforme foi prescrito, direitinho, então, se o antibiótico é de 8 em 8 horas, ele tem que ser tomado de 8 em 8 horas. Se foi 5 dias, são 5 dias. Eu melhorei no terceiro, mas eu tenho que terminar o tratamento, porque eu ainda tenho bactéria ali dentro. Tem umas mais fraquinhas, mas elas precisam ser mortas, porque senão elas vão ficar ali dentro do corpo e vão acabar criando resistência. E a próxima vez que eu usar aquele antibiótico não vai funcionar. Agora, a doutora Priscila, tem um levantamento feito pela OMS também, dizendo que 25% dessas prescrições feitas pelos médicos poderiam ter sido evitadas. Há uma certa precipitação no diagnóstico por parte de alguns profissionais? Sem dúvida também existe, né? Por vários motivos. Primeiro, porque o paciente já chega na angústia de que eu quero um antibiótico. Então, até como eu falei para vocês, para a gente tirar isso da cabeça do paciente é difícil. Num pronto-socorro onde você tem 100 fichas para atender e você tem que atender correndo, o que está tudo errado, mas que infelizmente é a realidade do Brasil, muitas vezes o médico acaba se precipitando e tratando sem necessidade de uma infecção viral como se fosse bacteriana, né? Então, assim, quando um médico te dá um antibiótico, a primeira pergunta que tu tem que fazer para ele é: realmente eu preciso tomar um antibiótico? Muitas vezes a gente não precisa tomar. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente não precisa tomar, né? Agora, e tem essa questão também do brasileiro que já tem essa mania, né, de se automedicar, que é uma outra preocupação. Que recomendação que se dá para esse brasileiro que faz esse uso contínuo sem a recomendação médica? Assim, o antibiótico, ele é um remédio que ele é muito potente, né? Então, a ideia é o seguinte: você fez uso do antibiótico, termina de tomar o antibiótico até o final, como foi prescrito, acabou aquele remédio, tem que ser dispensado, jogado fora ou dado em postos de coleta. Não deixe ele em casa para você usar de novo numa outra vez, conforme você acha necessário, com automedicação, né? Porque isso não vai trazer benefício. Você tem que sempre tomar o antibiótico com orientação médica. A principal pessoa que vai conseguir te orientar se você precisa ou não tomar o antibiótico é o médico, né? Tá, então, conversei aqui com a doutora Priscila Gabriela Merlos, né, que deu essa explanação rápida a respeito da importância e o cuidado adequado no uso responsável do antibiótico, né, dado no caso de uma infecção e como ele deve ser aplicado. Doutora Priscila, muito obrigado por atender a nossa recomendação mais uma vez, nosso convite mais uma vez aqui no SC No Ar. Obrigada. Bom dia, boa semana. Obrigada.